Quero que você leia comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos dizer mais uma vez: que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o Senhor, amém? Você pode sentar-se. Isaías capítulo 64, os versos 1 a 7, é uma extensa e fervorosa oração do profeta Isaías. E o que ele pede? Ele pede fervorosamente a manifestação da ação de Deus em sua geração, em seus dias. A geração de Isaías estava vivendo um momento de profunda apatia, de profunda frieza espiritual, de um grande distanciamento da presença de Deus. E o profeta pede, nessa oração que vai do verso 1 a 7, que Deus mais uma vez manifeste sua graça, manifeste o seu favor, manifeste o seu poder na vida da nação, na vida do seu povo. O profeta reconhece que de fato a pessoa de Deus é a razão da nação existir. Ele é a referência, ele é o sustentador, ele é tudo para o seu povo. O profeta está sedento da presença de Deus, e ele clama para que a sua nação, para que o seu povo veja outra vez o mover de Deus. Há momentos na nossa vida espiritual em que você e eu estamos numa aridez espiritual sem precedentes. Parece que o nosso coração está frio, parece que o nosso coração está indiferente, parece que a nossa vida espiritual está vazia, parece que o céu se tornou mais distante do que ele é, parece que as nossas orações ricocheteiam no teto e voltam sobre nós, parece que nós não percebemos mais, não vemos mais a ação de Deus. Nessas horas de aridez espiritual, nessas horas de frieza espiritual, nós também devemos clamar pelo Senhor. Nós também devemos pedir o mover de Deus. Manifesta de novo, Senhor, a tua graça, manifesta de novo, Senhor, o teu poder, manifesta de novo a tua bondade em nosso meio. O profeta está lembrando do passado, está lembrando de como Deus tirou os patriarcas de um lugar para conduzir a terra de Canaã, está lembrando como Deus, com mão forte e poderosa, resgatou o seu povo lá do Egito e os levou para a terra prometida, está lembrando das inúmeras vezes em que Deus manifestou sua face graciosa como pastor de Israel e o Deus de seu povo. Por isso, ele, lembrando de tudo isso, diz essas palavras lindas: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se viu, e ninguém jamais pôde ver um Deus semelhante ao Senhor, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías reconhece, queridos, que a ação de Deus ao longo dos anos tem ensinado ao seu povo que o Deus em que eles creem não é um mito, não é uma lenda, não é algo criado pelos seres humanos, que o Deus em que eles creem é o Criador de todas as coisas, é o Deus da antiguidade, é o Deus que fez todas as coisas para a sua glória. O seu Deus é singular. Os deuses dos cananeus, os deuses das outras nações não passam de ídolos tolos, de imagens fabricadas segundo as elucubrações do pensamento tolo dos homens. Mas o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus singular, é um Deus ímpar, ele é único, ele é incomparável em poder.
é incomparável em glória, é incomparável em justiça, é incomparável em santidade, é incomparável em sabedoria, é incomparável em honra, é incomparável em retidão. Mas não é somente isso. Além de tudo isso, o Deus de Israel, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é também um Deus incomparável em bondade, misericórdia e compaixão. Nisso ninguém há igual ao Senhor. Os deuses criados na mitologia grega, na mitologia romana ou nas mitologias universais são sempre deuses violentos, que massacram, que ameaçam, que julgam, que oprimem os seres humanos. E aqui, quando o profeta se lembra de Deus e faz esse paralelo, ele diz: mas o nosso Deus, não há Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Por essa razão, irmão, tudo que o Senhor já fez para o seu povo, tudo que o Senhor já fez no passado, tudo que Ele faz nos nossos dias, prova que Ele é único, que Ele é exclusivo, que não há Deus semelhante a Ele. Mas Ele diz assim: Deus está trabalhando todos os dias para abençoar o seu povo. A questão é abençoar aqueles que nele esperam. O que é esperar em Deus? O que é esperar no Senhor? Se trata de uma espera passiva, de sentar-se numa cadeira e ficar de braços cruzados esperando a ação de Deus? Se trata de uma espera completamente ansiosa, passiva, angustiante? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, a palavra esperar e confiar são permutáveis, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, tanto no hebraico quanto no grego. E aqui no texto de Isaías, alguns comentaristas notam que há duas palavras utilizadas para falar da espera. Existe a palavra, aqui já transliterando para o português, a palavra hakar, que denota uma espera paciente, e a palavra kauar, que denota uma espera ansiosa. Nesse sentido que o autor está dizendo para nós, o que Deus está revelando para nós, é que, biblicamente falando, esperar significa pelo menos três coisas. Significa manifestar confiança, que ousa entregar-se a Deus ao longo de toda a vida. Não se trata de uma espera ansiosa, não se trata de uma espera passiva. Se trata de continuar crendo e esperando em Deus quando todas as pessoas já desistiram. Esperar em Deus é acreditar que a vontade e o tempo de Deus são sempre o melhor para nós e para a nossa vida. Os que esperam em Deus, que aprendem a confiar nele, certamente veem a mão do Senhor agir sobre eles. Certamente testemunham a ação de Deus em suas vidas, porque o que Deus está fazendo agora, o que Ele está fazendo agora é uma ocupação sublime. A gente pensa geralmente na mentalidade popular, na religião popular, que Deus está agora sentado num trono, Ele é aquele velhão de barbas brancas e cabelos brancos, sentado num grande trono, e assim olhando a terra e tudo que existe de maneira totalmente indiferente. Na verdade, essa é uma mentalidade popular. Deus não é isso. Deus é um ser ativo e amoroso, e que está agindo todos os dias, todas as horas e a cada instante. Deus está ocupado. Deus não se ocupou apenas com a criação do mundo. Deus está ocupado agora mesmo. E sabe com o que Deus está ocupado? Deus está ocupado em abençoar a minha vida e a sua também, para a glória dele. Diga amém. E diante disso eu quero tirar três lições sobre o maravilhoso agir de Deus e as nossas atitudes diante desse mover do Senhor. A primeira lição é: Deus trabalha
para aqueles que esperam sem desanimar. Deus sempre trabalha para aqueles que esperam sem desanimar. A Bíblia diz em Hebreus que a essência da fé é a capacidade de esperar. Olha o que diz Hebreus, leia comigo: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É essa certeza de que tudo aquilo que nós esperamos da parte do Senhor, segundo a sua infinita graça, Ele vai nos conceder. Mas para nós pecadores, falhos, fracos, humanos, diante das nossas necessidades, das nossas lutas, nós facilmente somos tentados a cair, a abandonar, a desanimar na fé. Muitas vezes a gente está enfrentando uma provação, é uma doença, é um desemprego, é um conflito familiar, é algo contra o qual nós não temos aprendido, não temos conseguido vencer, e a gente ora e nada acontece, e a gente busca a Deus e nada acontece, e parece que Deus está assim distante, alienado diante da nossa necessidade. A gente fica esquentando a cabeça, a gente perde a paciência e nos dá vontade mesmo de chutar o pau da barraca e terminar abandonando o nosso clamor e terminar tentando fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E aí, quando nós assim o fazemos, nós quebramos a cara, nós terminamos por comprometer a ação de Deus em nossa vida. E Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: não abandonem, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ou não abra mão da sua confiança, lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Aqueles que aprendem a confiar no Senhor, sem desanimar, eles veem um agir de Deus em sua vida. Lembra-se de Abraão? Abraão, diz a Bíblia, que ele esperou contra a esperança. Ele tem uma promessa de Deus, ele recebe uma promessa de Deus, de que ele será pai de uma grande nação, mas já era um homem de 90 anos, e sua esposa também, já eram idosos, não havia mais, do ponto de vista humano, constatar e receber aquela promessa. Mas a Bíblia diz que crendo contra a esperança, e sem enfraquecer na fé, ele confiou, ele esperou, e mesmo sendo tentado por sua esposa, como foi, a ter um filho que não era legítimo, Abraão cedendo à tentação, ele terminou trazendo problemas sérios para sua família e para o cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar e a esperar no Senhor. Quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as respostas não vêm como nós queremos, quando as lutas se intensificam e quando as adversidades batem à nossa porta, nós devemos aprender a confiar mesmo diante de todas as possibilidades ou impossibilidades humanas. Deus é especialista em cuidar do seu povo, e Ele agora mesmo está cuidando da minha vida, da sua vida e do nosso futuro para a glória dele. Amém? Não desista de esperar, não desista, não enfraqueça, continue lutando. Seu trabalho é confiar em Deus, o seu trabalho é manter firme a confiança no Senhor em meio às adversidades. Há um cântico antigo que a gente cantava muito na igreja, que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, diz o Senhor, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho, meu irmão, é esperar em mim, diz o Senhor. Esse é o meu trabalho, este é o seu trabalho, aguardar no Senhor, esperar no Senhor. Ouse entregar sua vida, ouse entregar seus cuidados na mão do Senhor, coloque diante dele, espere com paciência, com perseverança, com mansidão a ação do Senhor. É interessante que quando Deus disse a Josué que ele daria Jericó nas suas mãos,
Diz a Bíblia que Deus estabeleceu estratégia. Vocês não vão conseguir derrotar Jericó com espada, com lanças, com flechas. Eu vou dizer como. E Deus estabeleceu: vocês vão cercar a cidade 7 vezes. Aquela multidão de homens e mulheres cercando Jericó durante todos aqueles dias, em silêncio. Mas somente no 7º dia vocês farão o que ordenar. Vocês vão gritar ao Senhor e Deus vai dar a vitória. E eles caminharam no primeiro dia e nada aconteceu, no segundo dia e nada aconteceu, no terceiro dia e nada aconteceu, no quarto dia e nada aconteceu. Eu posso imaginar que alguns do povo já estavam assim aflitíssimos. Por quê? Que estratégia louca ficar caminhando ao redor de uma cidade enorme. Mas Deus tinha dito para eles que somente na 7ª volta. Talvez você ainda não tenha vencido o problema que você está enfrentando, talvez você ainda não tenha superado a luta que você está enfrentando hoje, que ainda falta mais uma volta. Continue em movimento, obedecendo a volta, obedecendo as ordens do Senhor. Talvez a 7ª volta pode ser amanhã, pode ser depois, e a vitória será do Senhor na sua vida. Diga amém. Em segundo lugar, Deus trabalha para aqueles que esperam sem murmuração. Sem murmuração. Uma consequência natural da perda da confiança é desistir de esperar, é desistir de lutar, é desistir de descansar, é desistir de crer. Quando pessoas desistem de caminhar com Deus, elas se enchem então de murmuração. E o que é murmurar, pastor? O que é murmurar? Murmurar é resmungar, é soltar queixumes, é lastimar-se, é resmungar, é reclamar. A Bíblia diz em Filipenses 2,14, leia comigo: fazei tudo sem murmurações e contendas. Murmurar é quando a gente começa a se encher o nosso coração daquele certo cinismo. A gente começa a orar para vencer um problema e nada acontece. Se passa um dia, 2 dias, um mês, um ano, e depois o tempo vai passando e a gente continua orando, e o nosso coração vai se enchendo de uma certa amargura, de uma certa tristeza. Daí quando alguém chega para nós e diz assim: olha, você já venceu aquele problema? Deus já te deu aquela vitória? Não, ainda não. Continue orando. Aí você, na verdade, ao invés de dizer amém, e até diz com os lábios, mas o coração, não, você, no fundo você diz assim: não acredito mais nisso, não acho que Deus vai responder, tudo acabou. Você se enche interiormente com aquele sentimento de murmuração, aquela atitude que, embora muitas vezes essas palavras murmuradoras não cheguem aos seus lábios, muitas vezes elas estão no coração insatisfeito, angustiado, aflito, revoltado com Deus, revoltado com as circunstâncias, revoltado com sua própria vida. Os murmuradores terminam fechando a porta da graça para a sua própria vida. Murmuradores são ingratos porque não conseguem ver nada de bom e não conseguem ver a ação de Deus. Por que nós somos murmuradores? Por que nós murmuramos, meus irmãos? Por que nós reclamamos de Deus? Por que reclamamos da vida da gente? Por que reclamamos o que somos? Por que reclamamos que achamos que a nossa vida é a pior do mundo? Primeiramente porque somos imaturos e frágeis na fé. Nos falta fé e confiança em um Deus gracioso. Nos falta confiança em reconhecer que o nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele está trabalhando todos os dias para nos abençoar. Mas aí você diz assim: pastor, pois Ele está fazendo um péssimo trabalho, porque eu não estou vendo isso na minha vida, parece que não está acontecendo nada na minha vida.
Será que não está acontecendo nada, querido, querida? Será que não é a amargura do seu coração, a ingratidão do seu coração, a murmuração do seu coração? Pessoas que murmuram, para essas pessoas nada é bom, nada está ótimo, nada satisfaz. O problema não está nas circunstâncias, nem nas pessoas e nem em Deus, está no coração delas. Cuidado com as raízes de amargura e murmuração no seu coração. Deus tem a sua própria agenda. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero isso hoje e dessa maneira. Hoje a gente vê algumas pessoas que parecem estar fora de senso quando dizem: Deus, eu determino isso, Deus, eu determino aquilo, eu quero que isso aconteça assim, 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 assado. Queridos, Deus não é o nosso empregado, Deus não é nosso servo, nós é que somos servos dele. Ele que sabe o melhor para nós, o momento exato de agir na nossa vida. Deus não segue a minha agenda, Ele segue a agenda dele, e é sempre a melhor para mim e para você, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos aprender a confiar mais. Quando os israelitas saíram do Egito e foram levados pelo caminho lá para Canaã, no primeiro dia logo eles se depararam com o Mar Vermelho, intransponível. Para piorar a situação, atrás deles vinha Faraó e seu exército, e eles ficaram revoltados e murmuraram contra Moisés e contra o Senhor, dizendo: Moisés, foi porque não tinha tanto túmulo no Egito que você nos trouxe para esse lugar miserável, para nos sepultar aqui na beira do mar? Mas Deus estava agindo. Se Deus os havia libertado com estrondoso poder das mãos de Faraó, trazendo-os para fora em direção à terra prometida, eu lhe pergunto: será que Deus, depois de libertar seu povo, vai deixá-los morrer no deserto? Não é inconcebível? Pois é, mas é exatamente assim que nós agimos. Se Deus, pense comigo, se Deus deu o seu próprio Filho, como a cruz é testemunha, para morrer por nós, se Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, deu o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, como diz o apóstolo Paulo, se Ele não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós na cruz, será que não nos dará com Ele todas as coisas? Será que Deus, depois de me tirar das mãos do diabo, depois de me tirar das mãos do pecado, depois de me tirar do poderio do mundo, depois de me tirar das garras das trevas, Ele vai me deixar perecer? É claro que não. Só um coração sem fé pode acreditar nisso. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo nos diz: não murmureis como alguns deles, referindo aos israelitas que saíram do Egito, murmuraram e foram destruídos. Nós murmuramos porque não compreendemos que Deus é soberano e Ele age conforme sua infinita e soberana vontade. Lembre-se, esperar em Deus e acreditar que a vontade, que o tempo e que a agenda de Deus são sempre os melhores para nós. Esperar em Deus é crer que Ele é o Deus que está sempre trabalhando para fazer o melhor na nossa vida. Ele age assim. Em Romanos 8, 28 diz, leia comigo: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Essa tradução da Nova Versão Transformadora é bem melhor, porque ela não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem. Não é o caos, não são as coisas, não é o destino que cooperam, não é qualquer coisa que coopera, é Deus que faz como agente supremo e soberano da nossa vida. É Deus que faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem, para a sua glória. Amém?
nós nem sempre entendemos isso, não é verdade? Eu li a história de uma mulher, de uma pobre viúva durante a Segunda Guerra Mundial. Aquela mulher morava numa pequena cidade italiana, quando ela, pobre, viúva, morava de aluguel e ficou sem recursos para pagar o aluguel. Ela era uma mulher cristã que amava Deus, e o dono da residência, da casa, pediu a casa porque ela não conseguia mais pagar, e ela começou a orar e fez jejum e clamou a Deus para que providenciasse o dinheiro para pagar o aluguel e a fim de que ela permanecesse ali, naquela casa, naquele lugar. E ela orou 1 mês, 2 meses, e pediu, e nada aconteceu. Por fim, já sem jeito, ela foi despejada, pegou suas coisas, mudou para a cidade vizinha, para a casa dos parentes, onde foi encontrar abrigo. No outro dia em que ela saiu, em plena guerra mundial, os alemães vieram e derrubaram uma bomba na cidade. Imagine onde uma das bombas caiu, na casa onde ela morava. E se ela estivesse lá? Ela pode agora, depois que tudo passou, ver que a não resposta de Deus era uma resposta, era um livramento de Deus. Mas quando nós estamos em meio à prova, a gente não consegue ver, nós só temos que ver pela fé. Deus, eu não sei o porquê, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Diga amém. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, meu justo viverá pela fé. Em último lugar, Deus trabalha para aqueles que esperam com gratidão. Deus trabalha, veja o que diz Efésios 4, ou melhor, Filipenses 4, 6. Mais uma vez leia comigo, por favor. Diz assim, não é isso. Agora, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A gente sempre só lembra colocar diante de Deus as nossas petições pela oração, mas no final o apóstolo destaca, com ações de graça. Deus trabalha para aqueles que esperam a Ele, esperam nele e seu agir com gratidão. Um componente importantíssimo da fé, querido irmão, é a gratidão. Esperar é esperar com gratidão. Esperar em Deus é manter um coração grato por tudo aquilo que Deus já fez, mas por tudo aquilo que Ele ainda fará na nossa vida. A gratidão é a resposta do coração de um crente, de um homem, de uma mulher fiel, que aprendeu a ver a ação de Deus, mesmo quando ela ainda não aconteceu. O apóstolo nos ensina a orar, reconhecendo o que Deus já fez, mas também já demonstrando, exercendo fé em aquilo ou por aquilo que Deus ainda vai fazer. É pelos olhos da gratidão que a gente faz, que a gente enxerga o mover de Deus, que a gente vê a ação de Deus no nosso amanhã, que a gente vê o modo como Deus vai agir na nossa vida. É pelos olhos da gratidão que a gente consegue agradecer e reconhecer a bondade do Senhor. É por isso que o apóstolo: peçam, orem, esperem, mas tenham um coração grato. Porque quando eu ajo com ingratidão, quando eu não consigo ver, quando eu não consigo enxergar, quando eu não tenho um coração grato, eu me torno duro, insensível, exigente ao mover e ao agir de Deus. A gratidão é essa atitude, essa virtude que Deus espera do seu povo. Agradeça mais por aquilo que você tem.
por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele já realizou na sua vida. Agradeça pela saúde que você tem, pelo emprego que você tem, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pela família que você tem. Agradeça mais pelos amigos, agradeça mais pela igreja, agradeça mais pelas pessoas. Agradeça mais a Deus pelos dons eternos, pela salvação por Cristo Jesus. Agradeça mais, sobretudo, porque Deus é a sua maior herança. Agradeça mais por saber que é amado por Deus, que é perdoado por Deus, por saber que Deus se importa com você. Agradeça mesmo quando você não consegue ver de imediato o que você espera. Quando nós colocamos a ótica da gratidão, o mundo se torna colorido, mas quando nós olhamos pela ótica da ingratidão, tudo vira cinza, ou preto e branco. Depende do modo como nós olhamos. Eu vou lhe contar uma historinha que li recentemente. Conta-se que um famoso escritor estava em sua sala de estudos. Ele pegou uma caneta e começou a lembrar do ano que teve. Começou a lembrar do que aconteceu durante aquele ano e começou a dizer o seguinte, escrevendo, disse: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da minha vesícula. Tive que ficar de cama 3 meses. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu emprego favorito. Eu permaneci lá durante 30 anos, agora estou aposentado. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte do meu pai, e o meu filho fracassou no seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. O carro deu destruição total, embora meu filho não tenha morrido. Ao final ele escreveu: foi um ano péssimo, quero esquecê-lo. Deixou a folha sobre a mesa. A esposa, uma mulher prudente, gata, entrou no escritório e leu aquela folha. Rapidamente pegou a folha, entrou no quarto e transcreveu aquela história de outra forma. Ela disse o seguinte, começou a reescrever a história da seguinte maneira: no ano passado me desfiz da minha vesícula biliar depois de anos sofrendo dor. Completei 60 anos este ano com boa saúde e me retirei do meu trabalho para me dedicar a escrever o que é o meu maior prazer na vida. Neste ano, meu pai, com 95 anos, sem depender de ninguém nem de nada, sem nenhuma condição crítica, foi conhecer o seu Criador. E nesse mesmo ano, Deus abençoou meu filho, que teve um acidente terrível. O carro ficou perda total, mas ele saiu ileso. Ao final ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção, quero lembrá-lo para sempre. Vejam como são duas óticas e o mesmo acontecimento, o mesmo fato. Pessoas cujo olhar ingrato, ver sua própria vida, ver os outros, ver sua condição espiritual, sempre veem de um modo preto e branco e triste. Mas quando a gente aprende a olhar pelos olhos da fé, da gratidão, nós vemos a ação de Deus na nossa vida e como Ele tem sido bom para nós. Aí nós podemos dizer em alto e bom som e com toda a convicção: bom é o Senhor, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Querido, querida, de que maneira você tem olhado a sua vida? De que maneira você tem olhado a sua condição? Deus está trabalhando por você todos os dias. Agradeça a Ele, reconheça sua bondade, seu favor. Se nós de fato tivermos isso, Deus haverá de trabalhar todos os dias por nós, e Ele trabalha, e principalmente Ele já provou que se importa conosco ao dar o seu Filho
na cruz do Calvário por nós. É por isso que o apóstolo Pedro nos convida: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Acalme o seu coração, acalme essa angústia, essa turbulência de sua mente e de sua alma. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está do teu lado e não contra você. Deus está agindo agora mesmo para abençoar e sustentar aqueles que nele confiam, aqueles que nele esperam. Enfim, para a gente concluir, 3 coisas, por favor. Confie. Deus está trabalhando pela sua vida. Espere, sem desanimar, sem murmurar, com gratidão. E agradeça, porque Ele está abençoando. E mesmo que você não veja coisas na sua vida, você tem um Deus, porque o maior bem do Filho de Deus é o seu Senhor, é o seu Salvador, Jesus Cristo. Amém? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Lance sobre Ele nessa noite a sua ansiedade, a sua angústia, os seus medos. Saiba que o Senhor está conduzindo a sua vida. Saiba que Ele está agora mesmo trabalhando a teu favor. Você que chegou aqui, que ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que ainda não entregou sua vida a Ele, eu quero nesta noite te convidar a você colocar o seu fardo sobre Jesus, você entregar a sua vida, você receber o perdão de Deus, a salvação do Senhor para a sua vida. Lance sobre Ele, coloque sobre o Senhor toda a tua ansiedade, teus medos, tuas angústias, e Ele cuidará de você. Almas cansadas, aflitas e angustiadas, vinde a Cristo, vinde a Jesus, que está pronto para recebê-los, para acolhê-los, para abraçá-los e dizer: venham benditos, venham todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu convido você nesta noite, se você deseja entregar sua vida a Jesus, enquanto a igreja ora, eu gostaria de orar por você. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor e deseja a partir de hoje conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido, vem nessa hora. Se a tua alma está aflita e angustiada, se você ainda não teve o privilégio de seguir Jesus, eu te convido, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele te chama agora mesmo. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de lançar a sua vida sobre o altar do Senhor, para que Ele possa e estará com certeza perdoando, salvando a sua vida. Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Levanta uma de suas mãos onde você estiver. Diga: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero me reconciliar com Ele, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero seguir o Senhor hoje. E você, meu querido irmão, que talvez chegou aqui se sentindo desamparado, saiba que Deus está trabalhando na tua vida nesta noite. Abre os teus lábios em oração e clama ao Senhor comigo. Ora a Ele agora. Senhor, nós te somos gratos, Pai querido. Nós te louvamos com todo o nosso coração, porque sabemos que Tu és um Deus incomparável. És um Deus incomparável em bondade, em graça, em misericórdia, em compaixão. És um Deus que cuida, que sustenta, que ampara, que abriga os
os teus filhos. Eu oro por meus irmãos aqui nesta noite, por todos nós, por aquele que chegou aflito, por aquele que chegou angustiado, por aquele que chegou ferido de alma, por aquele que chegou, ó Deus, vivendo momentos de turbulações e tribulações. Em nome de Jesus, Pai querido, que a tua graça salvadora, perdoadora, libertadora alcance agora o coração de cada um. Obrigado, porque Jesus está agora mesmo cuidando de cada um de nós. E eu te louvo por tudo isso, Senhor. E eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos. E para a tua glória.